Só mudar de lugar aqui os trens só, mas no fundo é a mesma coisa. O Henrique tá aí hoje. Acho que é só o Henrique mesmo que a gente resgatou, gente. Foi. A turma tá distante. Tá foda, viu? Assim, é complicado, mas quem tá perdendo é eles, né? Sim. Não, é complicado, eu sei que é difícil aí, Não né? pode exigir, né, de ninguém. É, assim, eu sempre vou incentivar, né, a tentar, a não largar, mas eu sei que é difícil, eu entendo. Mas tem uns Ô, professores que não entendem, não, né? é, tem professor que é custoso. Ô, pessoal, antes de começar a aula mesmo, que é a matéria, as coordenações, né, eles pediram para a gente fazer um plano de trabalho, tá? E, bom, é mais ou menos a mesma coisa que eu fiz lá no começo, quando a gente voltou, né, que eu expliquei como é que ia ser o primeiro bimestre, como é que ia ser a avaliação e tudo. Aí eu fiz esse plano aqui para esse segundo bimestre, tá, gente? Eu vou fazer. Eles falaram que podia fazer para o resto do ano, mas eu preferi fazer para esse bimestre. Aí no próximo eu faço outro aí. A gente vai andando de acordo, dançando conforme a música. Isso aqui tá no Siga para vocês, tá, gente? Tá no Teams aí também, naquela aba Arquivos, naquela pasta Material de Aula. E lá eu coloquei na aula de hoje, no tópico da aula de hoje. Deixa eu entrar no Siga aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, o tópico começa hoje, né? A gente vai até dia 10 de outubro aí, pelas minhas contas. Equipamentos de subestação, que a gente vai ver os principais equipamentos de subestação, né? Aí eu coloquei aqui o link de um vídeo de aula gravado, né? Eu vou falar isso aqui com vocês, tá? Mas tá aqui, ó, além do PDF da aula, tá aqui o plano de trabalho, que é esse documento que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, colei a ementa, né? A ementa da disciplina toda, do ano todo, e deixei em vermelho aqui a parte que a gente vai trabalhar esse bimestre, tá? Que é esse aqui, ó, elementos do sistema elétrico de potência, que eu chamei de equipamentos de subestação, né? Que são os equipamentos, e além desses equipamentos, a gente vai trabalhar também um pouquinho de arranjo de subestação, mas isso aí só lá mais pro final do ano. Mas se vocês lerem aqui na ementa, vocês vão ver que isso aqui nada mais é que os equipamentos aí, os principais. Eu não vou ficar só neles, não, tá, gente? Eu vou mostrar alguns equipamentos a mais do que não estão aqui, mas que eu acho que são muito importantes. Mas, bom, a gente vai seguir nessa linha aí. É bom, aqui está o resto da ementa, mas isso aqui vai ser só para o terceiro e quarto bimestre, tá? Essas unidades 3, 4 e 5. Bom, aí é porque eu segui o modelo aqui, né? O objetivo é sempre o mesmo, gente. O objetivo dá para resumir que é vocês aprenderem a matéria. Esse aqui é o meu objetivo. Não é tirar nota tal, não é um objetivo muito mirabolante, não. Eu sempre foco nisso aí, vocês aprenderem, entenderem a matéria, sempre meu objetivo. Ó, como eu achei o seguinte, o bimestre passado eu passava a lista, passei as listas de exercícios, estava dando 15 dias para entregar, eu vi que a maioria estava deixando para a última hora. Eu achei que não estava muito dinâmico, né? A realização da lista estava ficando muito distante da aula, e eu resolvi dividir esse bimestre em 7 questionários, tá? A gente vai ter aqui nessa essa aula sobre equipamentos de subestação. A gente vai aqui, ó, de hoje. Semana que vem não vai ter aula, tá? Semana que vem vocês já devem ter sido informados aí, mas semana que vem vai ser semana de avaliação do ensino Andrei, remoto. A Oi, Juliana falou. pois não, Ana Flávia. Andrei, eu acabei esquecendo essa última lista, ainda dá tempo de te entregar. Ó, você pode me entregar. Eu não sei se eu vou conseguir pôr os pontos no primeiro bimestre, porque eu tenho que ver no SIGA se dá Mas para eu. você falou que consegue postar ainda até sexta-feira. Ah, não, se conseguir, pode mandar Opa. tranquilo que eu coloco. Mas se não der para colocar os pontos no SIGA, aí eu somo os pontos no Hum, segundo bimestre. Entendeu?
Mas eu acho que vai dar, eu acho que vai tá. dar sim. Eu acho que vai dar Vi, sim. eu vou te mandar aí. Tranquilo. Pode prosseguir. Gente, então, semana que vem vocês estão cientes, então, né, que a gente não vai ter atividade síncrona nem nada. Eu vou deixar os vídeos gravados aí, se quiserem ver, quiserem, bom, gastar esse tempo aí para assistir, vai até ajudar a fazer o questionário que eu vou deixar essa semana, que vai ser para semana que vem, tá? Bom, aí a gente vai aqui, são muitos equipamentos de subestação, né? Então a gente vai hoje e, tirando semana que vem, a gente vai até dia 10 de outubro. E toda aula a gente vai ver alguns equipamentos e vai ter um questionário que vai ser feito no Forms, tá? Eu já fiz um para hoje, depois da aula eu vou mostrar ele para vocês aqui, vocês vão poder fazer, tá? Bom, eu vou continuar fazendo os vídeos de aulas gravadas, que não é obrigatório vocês assistirem, mas eu acho que talvez no vídeo gravado eu explique alguma coisa com mais calma do que aqui na aula síncrona, certo? Então sempre vai ter lá disponível para vocês. Bom, e no final aqui a gente vai ter duas aulas sobre diagrama de subestação, ou arranjo de subestação, que seja, né? Que a gente vai entender aí um pouquinho sobre manobras um disjuntor e chave seccionadora que a gente faz para desligar certos equipamentos do sistema para manutenção e como é que eles devem atuar em caso de defeito. E bom, e a última aula nossa no dia 1º de dezembro, se for necessário, a gente vai fazer uma revisão de todas essas listas de exercícios, né? Esses questionários que eu falei. Bom, aí vai ser assim, igual eu falei, toda aula vai ter um questionário, o questionário não é longo, não é tão longo quanto aquelas listas que eu passei, né, os estudos dirigidos, vai ser uma coisa bem mais curta, até porque é sobre uma aula só, não tem como esticar muito. Agora, essas duas aulas aqui, ó, de diagrama de subestação, que vai ser lá em novembro, aí não vai ser uma lista por aula, não. A gente vai ter essas duas aulas. Ao final da segunda aula, eu vou passar uma lista que ela vai valer um pouquinho mais. Ela vai valer 6 e ela vai pegar o assunto das duas aulas, porque não tem como. Aqui fica muito relacionado às duas, é difícil fazer de uma só. É melhor entender as duas aulas e fazer a lista. Mas enfim, aí vai ser um total de 30 pontos, né? São 6 listas valendo 4 e a última valendo 6. Aí, bom, vou abrir aqui, mas isso aqui vai ser sobre a aula de hoje, né? Eu não vou ficar falando muito sobre a lista. Mas, bom, tem questões fechadas, questões abertas. Vocês vão poder tirar dúvida comigo, tranquilo, tá? Não é uma prova que eu não vou tirar a dúvida de vocês. Mas aí tem questão fechada e questão aberta aqui. Não tem nada para fazer conta, né? Porque assim como a do primeiro bimestre também é muito teórica, a não ser quando a gente falar de transformador, vai ter uma continha ou outra, mas conta muito simples, tá? Só transformador, basicamente, é regra de 3, a gente consegue resolver os problemas. Esse questionário aí, no final dele, já envia? Envia. Então, aí é igual a prova, né? Apertou enviar, ele Já vai. era. Já era. Beleza. Eu vou usar o questionário aqui no Forms, porque aqui eu vi que teve mais gente que fez, tá? Então, assim, se mais gente fez aqui, então é porque facilitou de alguma forma. Então, eu preferi usar aqui. Aquele método de passar o PDF, vocês entregarem as respostas, nem todo mundo entregou, talvez estivesse dificultando muito, então achei que aqui eu ia trazer mais pessoal para a aula. Mas teve gente que fez a prova e nem tá assistindo a aula, né? Ah, teve. Teve. Eu acho que. Não, o Luan fez a prova, mas ele também me entregou o primeiro estudo dirigido, falou comigo que ia voltar, daí uma semana ele já mudou de ideia. Agora, eu acho que o Leandro também fez a prova, se eu não me engano. Mas ele também não estava assistindo as aulas, né? Mas enfim, dê a nota para ele, corrigir a prova normal. Mas não sei se ele vai continuar aqui, se não vai, enfim. Espero que continue, né? Bom, esse aqui são. Ô Andrei, mas eles não estão assistindo as aulas gravadas, não? Ah, pode ser, mas aí eu tenho. Acho que assim, lá no YouTube eu consigo ver quantas pessoas viram, mas eu não consigo ver quem viu, entendeu?
Ah, tá. E tem a questão da falta, né? Então, não, mas a falta é o seguinte, é igual eu falei com vocês lá no começo, é até bom você ter perguntado isso. Eu estou contando presença, como as atividades entregues, né? Não é quem está assistindo a aula 5, né? Se entregou as atividades, por exemplo, a gente teve lá no primeiro bimestre, teve 2 aulas e teve um estudo dirigido. Então, quem entregou aquele estudo dirigido ganhou presença naquelas 2 aulas, entendeu? Quem fez a prova ganhou presença no dia da prova. Então, a presença é quem faz as atividades, não necessariamente quem está aqui assistindo as aulas síncronas, porque, assim, é complicado eu cobrar presença aqui, porque alguém pode ter um problema, né, com internet, com computador, falhar aí alguma coisa, então, Mas bem todo dia complicado. não assistir também é foda também, né? É complicado, mas, assim, eu entendo, o Luan explicou a situação, assim, ele não ia ver problema dele não assistir aula síncrona, não, que ele falou que eu acho que ele está na zona rural, né, aí eu sei que é mais complicado. A gente ficar dependendo de internet na zona rural não é fácil, não. Igual o Márcio mandou um negócio aqui no grupo, viu? Não deixe o professor sozinho. Ligue a câmera, participe, mostre que você está ali com ele e por ele. É uma questão de empatia, né, pô? Não é só pôr aí com presença e ficar mudo a aula inteira. Chega, boa noite, sai boa noite, né? Não, com certeza. A aula é muito melhor quando vocês interagem, né? A turma aqui, o Guilherme e o José interagem mais, a Ana Flávia também. Mas, assim, com certeza a aula é muito melhor com a interação de vocês, tá? Isso aí que o Guilherme falou, sem assina embaixo. Pessoal, então, alguma dúvida sobre esse plano de trabalho aqui do segundo bimestre, sobre como é que vai ser o esquema aqui? Não, tá tranquilo. Aí as atividades vão ser todos os dias das aulas, né? Não, então, eu vou passar no dia das aulas, mas aí vai ter um prazo de uma semana, né? Vai poder fazer. Ah, tá. Não vai ser É, feito no horário da aula, não. por exemplo, não, se quiser fazer, assim, depois que eu terminar a aula, pode fazer. Mas igual, esse questionário aqui, não é muito. Esse questionário é menor também, tem questões de múltipla escolha que são mais rápidas, mais diretas. E eu coloquei 4 de múltipla escolha e 4 abertas aqui, que são respostas curtas, tá? Mas eu vou. Bom, ele abriu agora 7 horas de hoje, e ele vai ficar aberto até às 7 horas de terça-feira que vem. Terça-feira que vem a gente não vai ter aula assim, mano, por causa da programação aí, mas ele vai ficar aberto até às 7. Dessa vez, gente, eu não vou deixar aberto até meia-noite, por quê? Porque eu quero que vocês terminem de fazer isso aqui antes da gente começar a aula seguinte. Porque senão, vocês vão deixar para fazer depois da aula, aí vocês vão ter que fazer o negócio de 8 da noite até meia-noite, vai fazer correndo. Eu fico com medo de não dar certo. Se eu deixar até 7 horas, o horário, assim, para começar a aula, você já tem que ter feito antes o estudo dirigido, eu acho que a gente vai poder ter a aula com mais tranquilidade, né? Até para não ficar tentando fazer o estudo dirigido na hora o questionário na hora da aula. Beleza? Mas esse questionário vai ser sempre relacionado à aula, né? Sempre relacionado à aula, igual esse aqui, ó. A aula de hoje, a gente vai falar desses equipamentos aqui, ó. Ramal de entrada, barramentos, isoladores, mufa, bucha e para-raio. Aí, esse questionário é sobre esses equipamentos aqui. Parece muito equipamento, gente, mas vocês vão ver que a aula de hoje não vai ser muito longa, não. É porque são os equipamentos mais simples, né? Uma coisa mais introdutória, então eu vou falar rapidinho deles. Não tem muito mistério, não. Então tá, aí a gente já faz, já manda para você já põe os 4 pontos lá. 4 aí, vamos ver, né? Aí vai depender da resposta. Mas tomara que seja 4 para todo mundo. Vamos lá. Então tá bom. Vamos lá, então. Ó, pessoal, eu fiz um slide só. Esse slide já está no Siga. O PDF está no Teams também, na pasta lá, naquela guia arquivos, tá? E, bom, eu fiz um slide só para todos os equipamentos que a gente vai com essa aula aqui até dia 10 de outubro. Mas a gente vai por partes aqui, né? Vai devagarzinho. Bom, na subestação, como a gente começou a ver lá, né, a gente viu de uma maneira bem geral, a gente
no primeiro bimestre eu procurei falar mais do sistema elétrico no geral do que focar na subestação só, né? Eu tentei falar de uma maneira mais ampla. A gente viu que na maioria das subestações a gente tem o objetivo de alterar o nível de tensão, tá? Lá na geração a gente vai querer elevar a tensão para nível de transmissão e depois a gente vai ter algumas subestações que a gente vai abaixando esse nível até ele chegar no consumidor. Existem exceções, né, que a gente tem algumas subestações de manobra, né, onde a gente tem que ramificar o sistema em algum ponto e a gente não tem transformador, porque o nível de tensão é o mesmo. Mas, assim, essas subestações elas existem sim, mas são muito em menor número do que as subestações que a gente tem alteração do nível de tensão. Então, ó, gente, nesse sentido aí da gente ter como objetivo principal na subestação a gente alterar o nível de tensão, quem que vai ser o equipamento principal da subestação? Quem que está fazendo, vamos dizer assim, atividade fim? Quem que está cumprindo o objetivo? É o transformador de potência, né? E ele é que vai realizar essa transformação do nível de tensão. E, bom, esse transformador de potência, ele não pode funcionar sozinho, né? A gente não pode fazer um cercadinho lá, chegar uma linha e sair outra só. Ele precisa de dezenas de equipamentos aí em torno dele para garantir o funcionamento correto e também a proteção, caso de acontecer alguma coisa. Equipamento de manobra, se eu quiser dar manutenção. Enfim, então a gente vai ver essa gama de equipamentos de subestação aí que estão ali para garantir essa operação correta do transformador, tá? Bom, então vamos começar pelo ponto onde começa a nossa subestação, que é o ramal de entrada. O nome já fala aí, ramal de entrada. É onde chega uma linha de transmissão ou linha de subtransmissão da nossa subestação e a gente vai conectar essa linha que está chegando aos terminais de entrada da subestação, tá? Pode ser o quê? Um barramento, por exemplo, que eu vou falar de barramento depois aqui, tá? Mas vai chegar uma linha, eu vou ter um ponto ali que eu vou receber essa linha para conectar ela à subestação, aos outros equipamentos de forma segura, tá? Geralmente aí na subestação desabrigada, igual essa da foto aqui, a linha sempre vai chegar pelo alto e o ramal de entrada vai estar sempre mais alto aqui do que todos os outros equipamentos, tá? A gente tem os barramentos aqui embaixo, esses barramentos são por cabos, eu vou falar melhor deles, e o ramal de entrada está aqui por cima, ele sempre vai estar na parte mais alta. Bom, então, nas subestações desabrigadas, a gente tem entradas aéreas, como essa da foto aqui, que a linha vai chegar por cima, aí, geralmente, da subestação. Mas a gente também pode ter entrada subterrânea para subestação abrigada, subestação blindada ou compacta. Geralmente, quando a gente tem esse outro tipo de subestação, a entrada ela vai ser subterrânea. Os cabos que vão chegar da linha de transmissão ou de subtransmissão, eles não vão chegar pelo alto, pelo teto lá da construção. Eles vão a gente vai enterrar esses cabos, né? Eles vão passar a ser cabos isolados e eles vão entrar geralmente por baixo da subestação através de eletrodutos, né? E bom, a subestação pode ter um ramal de entrada só, pode ter mais de um, tá? Quando quando chega uma linha de transmissão acima de 69 kV, 138 seria subtransmissão, tá? Mas principalmente as linhas de transmissão, já costuma ter mais de um ramal de entrada, um ramal que a gente chama de principal de transferência. E quando a gente falar de arranjo de subestação, a gente vai entender melhor o que é um arranjo principal de transferência. Isso aqui é para aumentar a confiabilidade da minha subestação, tá? Se eu precisar fazer uma manobra, se der um curto em alguma parte do sistema, eu consigo usar o outro ramal de entrada para continuar alimentando minha carga, mas bom, não se preocupe muito com isso agora não, a gente vai falar bastante desses arranjos de subestação. Bom, chegou os cabos da linha de transmissão lá, tá? No ramal de entrada, o ramal vai alimentar o barramento de entrada da subestação. A gente pode ter, geralmente a gente vai ter um barramento na entrada e um na saída.
Só que, bom, tem subestação de distribuição que a gente não tem barramento na saída. A saída do transformador, ela simplesmente é conectada num outro equipamento, que é o religador automático, a gente vai falar dele semana que vem ainda, mas, enfim, a gente não chega a ter um barramento. Mas a gente pode ter, sim, um barramento na saída da nossa subestação. Mas na entrada, no lado de alta tensão, é garantido a gente ter um barramento ou até mais de um, tá? Bom, e esse barramento, ele vai distribuir dentro da subestação essa energia para diversos equipamentos, tá? E geralmente ele também está mais alto, ele não está mais alto que o ramal de entrada, mas ele está mais alto que os equipamentos aqui, que os transformadores, que os disjuntores, que a gente vai ter na subestação, no caso da aérea, né? Bom, e esse barramento aí, quem já viu aí um padrão de luz, né, onde a gente tem disjuntores em casa, a gente tem um barramento ali também, só que costuma ser um barramento de cobre, né, onde os disjuntores estão conectados. A função desse barramento de subestação é a mesma, não muda nada. Quer perguntar, Guilherme? Ali atrás ali é outro ramal de entrada? Aqui que você está falando, nessa parte? Não, volta. Ah, não. Naquela mesma foto. Aqui? Pera aí, que não mudou ainda não. Aí, no canto direito aí, isso. Aqui, isso. Essa subestação tem 2 ramais de entrada, Uhum. certo? Aqui é porque esse aqui estava mais evidente, eu circulei ele aqui, mas o outro também é. Não, é porque você falou que acima de 69 pode haver 2, né? Sim. E sem querer correr com a matéria, a saída é igual à entrada? É por cima assim ou depende da subestação? Ó, se for uma subestação que está abaixando. O cara vem assim rapidinho. Ah, beleza. Eu ia desligar o microfone do Zé rapidinho, mas tá resolvido. Ó, então, se for uma subestação que a gente está abaixando de nível de transmissão para subtransmissão, provavelmente a saída vai ser pelo alto também, vai ser aérea. Por quê? Porque vai sair uma linha dali, tá? Se for uma subestação de distribuição, geralmente a saída, o ramal de saída, ele vai estar conectado a um religador automático, que é um equipamento aí, que geralmente ele vai ficar mais baixo. Só que mesmo passando ali no religador automático, a saída vai ter que ir para um poste. Só que aí o poste de distribuição é mais baixo, né? Então não vai ser tão alto quanto a entrada. De repente você não consegue nem ver direito aí como é que está saindo como é o ramal de saída, né? No caso da subestação de distribuição. Mais alguma pergunta sobre? O Andrei, essa outra foto aí, a outra. Essa? Isso, esse negócio que tem um final aí que parece uma câmera em cima aí, isso é isolador? Aqui? Você sabe? Isso. Não, isso aqui é um transformador de corrente, esse que tem essa. A gente vai ver também, a gente vai ver esses equipamentos aqui tudo, tá? Esse aqui, essa haste aqui, que tem uma divisória no meio, tá? Que tem essa divisória no meio aqui, isso aqui é um disjuntor. Esse disjuntor aqui, ele está associado a um transformador de corrente, porque a gente precisa medir a corrente para monitorar nessa corrente passar do limite máximo, a gente aciona o disjuntor. Então aqui, como é que eu sei que isso aqui é um transformador de corrente? Porque ele tem 2 terminais, tá? Ele tá em série com o circuito aqui, ó. Chega um terminal aqui, sai outro e sobe de novo. Então é um transformador de corrente. Ele tá até indo pro disjuntor aqui, na verdade, tá? Ele tá junto com o disjuntor. E do disjuntor vai sair, tá vendo? Deixa eu tentar. Tá vindo um cabo aqui, ele vem no disjuntor. O disjuntor tá em série também com o circuito. Ele vai sair, vai no TC, o transformador de corrente que está em série, e depois continua, certo? A energia flui nesse sentido aqui. Mas a gente vai ver isso aí tudo com calma, tá, gente? O que é o transformador de corrente, disjuntor, como é que funciona. Esse aqui é um tipo de disjuntor, mas existem vários tipos de disjuntores que a gente vai ver. Beleza? Passa para frente, hein?
Bom, então a gente está falando do barramento, né? O barramento é que vai distribuir aqui, são três barras, né? Porque é trifásico, né? Um para cada fase. E ele vai distribuir essa energia dentro da subestação. Ele vai estar no mesmo potencial aqui, numa mesma tensão, onde a gente vai conectar aos equipamentos aqui da subestação. E bom, a gente pode ter diferentes tipos de barramento, tá, gente? Esse aqui da foto é tipo barra. Você vê que é uma barra rígida que está aqui. Se eu vou voltar aqui na foto anterior do ramal de entrada, o barramento aqui, ele está passando aqui, são esses cabos que estão passando aqui, fazendo essa barriga dentro da subestação. Então a gente tem três tipos, né? Tipo tubo, tipo barra metálica, que é esse aqui, ou próprio cabo de alumínio, que é o da foto anterior. Eu procurei uma foto com um barramento tipo tubo, só que eu não achei. Mas enfim, são esses três tipos aqui que existem, certo? Bom, e aqui, nessa subestação aqui, a gente está usando barramento tipo cabo mesmo, cabo de alumínio, né, que está fazendo papel de barramento. E aqui a gente tem dois barramentos, principal e transferência, tá? Não No está caso aqui, aparecendo, não tá aparecendo para mim esse slide aí. Estou no primeiro ainda. Pô, então tá dando um delay aí. Vou esperar um pouquinho para ver se aparece aí. Se está dando esse delay. E agarrou no primeiro aí? Agora sim, ó, BP barramento principal. Ah, então tá nesse aí. Beleza. Ó, aqui a gente tem dois barramentos que eu circulei, tá, gente? São esses três cabos, né, em cada um. E a gente tem o ramal de entrada chegando aqui, ó. Mas, bom, isso aqui é só para mostrar para vocês que a gente pode ter mais de um barramento. E a gente vai entender melhor por que ter mais de um barramento vai aumentar a confiabilidade da nossa subestação quando a gente vê os arranjos de subestação, tá? Mas, enfim, é só para vocês não ficarem confusos em alguma foto de subestação que tiver mais de três cabos passando em cima da subestação, tá? Pode ter até mais de dois também, pode ter três barramentos, não é? O mais comum é ter até dois, mas se tiver três também não assusta não, tá? Isso aqui é usado para manobra dentro da subestação, para eu poder retirar um equipamento para manutenção, ou então se tiver uma falha eu redirecionar a energia para continuar atendendo o consumidor, enfim. A gente tem vários propósitos aí para utilizar esses barramentos. Bom, falar aqui dos isoladores, gente, que são equipamentos extremamente importantes aí, tanto para os condutores da subestação quanto para os equipamentos, tá? Todo equipamento elétrico de alta tensão, ele vai ter algum isolador em algum ponto dele, tá? Bom, na foto aqui a gente tem um poste onde ele tem dois tipos de isoladores aqui, tá? Ele tem esse isolador que está junto com os cabos, que está isolando o cabo da estrutura de madeira aqui, que sustenta, né, esses cabos. E a gente tem esses isoladores aqui, ó, que eles estão associados aos fusíveis, que parece um fusível aqui, tá um pouco difícil de ver, tá? Mas enfim, isso aqui também são isoladores. E bom, os isoladores, gente, além de isolar eletricamente um condutor do poste ou de onde o condutor está apoiado, ou isolar o condutor da carcaça de um equipamento, isolar eletricamente, esse isolador muitas vezes também ele tem uma característica mecânica, tá? Ele tem que suportar o esforço mecânico do cabo, ou seja, ele tem que dar a sustentação ali, a força para sustentar o cabo em cima de um poste, por exemplo. E não tem tipo uma mola também não, né? Não, não. Ele é rígido mesmo, né? Ele é rígido. É porque esse desenho aqui lembra, esse formato aqui lembra uma mola, né? Não é Mas, para né? dispersar calor? Não, isso aqui é o seguinte, é porque eu já ia falar isso aqui, ele pode ser feito de cerâmica, ou porcelana, né? Tem gente que chama de porcelana, pode ser feito de vidro ou de fibra. E esse formato aqui, ele ajuda a isolar, né? Ele ajuda a distribuir melhor o campo elétrico entre o condutor e onde o condutor está apoiado. E esse formato aí está ligado a essa questão da isolação. Mas ele não é uma mola, não. É só porque
o desempenho dele como isolante fica melhor assim do que se fosse um bastão, por exemplo. E esse aí é que nem um prato, é para tipo assim, não dá tipo com um arco elétrico, sei lá, para isolar mais assim em volta do campo elétrico, tipo assim? Isso, esse aqui é o tipo disco. Eu vou falar dos tipos aqui quanto ao formato. Ele também é para isolar aqui o condutor, para não passar, não fechar um curto entre o condutor e o poste aqui, ó, descer por essa madeira e ir para o poste. Esse condutor, eu vou passar para o outro slide aqui, que tem umas fotos boas também. A gente tem os três principais tipos de isoladores que a gente tem para condutor, né? Que a gente também tem os isoladores de equipamento, mas aí os de equipamento são uma coisa muito específica, né, gente? Depende do tipo do equipamento. Bom, em poste, a gente vê o tipo Roldana, que é esse primeiro aqui da figura A, que geralmente ele está na distribuição secundária, tá? Ele está no lado de baixa tensão, de 220 volts. E a gente tem o tipo pino, que geralmente ele está na distribuição primária, no lado de alta tensão da distribuição. A gente tem lá até 38 kV, o que a gente está acostumado a 13.8 na nossa região. E tem também esse tipo disco, que ele está junto com o cabo aqui, e ele tem esse formato, tipo um prato de vidro aqui, porque, na verdade, cada disco desse aqui é um isolador. E a gente usa uma cadeia de isoladores, tá? E, bom, a gente vai usar quantos isoladores? Quantos isoladores em disco? Isso vai depender do nível de tensão, né? Quanto mais alta a tensão, mais isoladores a gente vai precisar de usar para garantir que não vai fechar um curto entre, por exemplo, o condutor e a estrutura de uma torre de transmissão. Quer perguntar, Guilherme? Não, ficou aberto, não, desculpa. Ah, tranquilo. Então, o Henrique perguntou aí parece um prato aqui, ele é justamente para isolar a terminação do cabo, né, onde o cabo, a gente vai ter um isolador tipo pino, onde o cabo está sustentado, né, que vai ter a sustentação mecânica do cabo, e a gente pode ter esse aqui em disco também, para que essa região do cabo aqui, que está muito próxima da sustento do poste aqui, não feche um curto por aqui, entendeu? Porque, por exemplo, numa situação normal ele pode não fechar um curto, mas se começar a chover, molhar isso aqui, a gente vai aumentar a condutividade dessa madeira aqui ou desse concreto e pode acabar fechando um curto. E esse isolador de disco vai proteger não, né? Vai isolar essa parte aqui do cabo que tá chegando a encostar aqui no isolador tipo pino. Geralmente a gente vai ter esses dois aqui sendo usados em conjunto. Mas, bom, esse tipo de disco é só para sistemas com tensão um pouco mais alta, sistemas de transmissão. Toda torre de transmissão praticamente vai ter um tipo de disco perto, no condutor perto da torre, né? Em distribuição nem sempre a gente vai ver, às vezes só esse tipo pino aqui já é suficiente para a gente isolar ele da estrutura do poste. Beleza, gente? Esses são os isoladores. Bom, pessoal, passando para frente aqui, esses isoladores que eu mostrei aqui, comentei com vocês, eles são equipamentos que geralmente a gente usa em cabos condutores nus, onde a gente não tem a isolação do cabo, né? Eles são cabos aéreos, enfim, a gente está usando ele ali porque a gente não pode apoiar um cabo nu num poste de concreto. Se a gente apoiar direto, vai fechar um curto na hora. Apesar do concreto não ser um bom condutor, ele vai acabar conduzindo corrente ali, mesmo de uma maneira ruim, né? Não tão eficiente, mas para fechar um curto basta. E ainda mais se o poste for de madeira, é pior ainda. Bom, a gente tem circuitos, gente, igual eu falei, quando a gente tem uma subestação abrigada, a gente vai chegar com os cabos da linha, por mais que eles sejam cabos nus, a gente vai ter que em algum ponto enterrar eles, né? Que eles vão chegar de forma subterrânea nessa subestação e quando eles chegarem nessa subestação, eles vão ter que ficar isolados dentro desses eletrodutos. Se a gente não usar a isolação, a chance de fechar curto é enorme. Mas, bom, a gente não pode simplesmente pegar um cabo com isolante, um cabo com a capa isoladora, descascar a ponta dele, amarrar no cabo nu e passar uma fita isolante, tá, gente? Isso aqui não é instalação residencial. Isso aqui é uma instalação de alta tensão. Não tem como eu fazer isso, tá? Isso aí seria
garantia de acontecer um acidente. A gente tem um equipamento específico para a gente conectar um cabo nu a um cabo isolado, que chama mufa terminal, tá? E é mufa terminal primária, porque geralmente em circuito primário que a gente utiliza ela. Esse equipamento aqui, ó, dessa foto, tá? Tem um aqui que tem esse formato parecido com a mola, e tem um que é mais liso aqui, essa mufa que está na foto. E eu já vou explicar isso aqui que está na foto junto com dentro dessa caixa. Bom, essa mufa, a função dela a gente fala que é restabelecer as condições de isolação na extremidade do condutor isolado. Por quê? Quando eu conecto o condutor isolado a um condutor nu, eu estou acabando com a isolação dele ali. Nesse ponto onde eu estou acabando com a isolação, onde eu estou conectando esses dois cabos, já que não é um cabo só, né, já que eu tenho emenda, pode ser que a energia tente passar pelo ar, assim, de um cabo para o outro, mas pelo ar. Isso aí pode ficar, por exemplo, soltando faísca. Não é nada seguro eu fazer isso aí. Então a mufa ela é usada como essa terminação que vai garantir a operação correta, que vai garantir que não tenha nenhuma fuga de corrente devido à emenda dos cabos, certo? E bom, essas mufas elas podem ser de porcelana ou de material contrátil, que é esse aqui parecido com plástico, igual dessa foto. De porcelana, gente, se tiver uma funcionando numa subestação, ninguém vai tirá-la de lá. Mas é até difícil de encontrar para comprar. Hoje em dia, praticamente só se usa esse material contrátil aqui, que eu não sei o nome do material exatamente, mas algum plástico aí, algum material derivado do petróleo, alguma coisa assim. Bom, a gente tem aqui a simbologia da mufa, tá? Esse símbolo aqui é de para-raio, mas eu vou falar de para-raio ainda. Quando tem mufa terminal, que a gente está passando um circuito aéreo por um cabo subterrâneo, a gente tem essa setinha aqui, ó, que são as mufas que a gente representa em um diagrama. E bom, aqui nessa foto, gente, a gente tem esse equipamento marrom redondo aqui, é uma bucha de passagem, que no próximo slide eu vou falar de bucha de passagem. A bucha, ela serve para a gente passar de um ambiente para o outro, de um ambiente externo para um ambiente interno, tá? E depois dessa bucha, a gente, em vez de simplesmente conectar um condutor na bucha, se a gente fizer isso com um condutor, seja ele nu ou isolado, vai ficar uma parte, né? Uma parte do condutor nu para fora aqui, aparecendo, e a chance de causar um acidente é muito grande aí, além de fechar um curto entre fases. E, bom, para não ficar esse condutor nu exposto aqui, no conector da bucha, a gente usa essa mufa, essas mufas terminais, tá? Tem uma para cada fase aqui, e aqui, na verdade, eu tenho duas mufas para cada fase, tá um pouquinho difícil de ver, mas se vocês olharem para a base aqui, tem duas mufas, porque aqui provavelmente a tensão era um pouquinho mais alta do que essa mufa podia aguentar, então a gente coloca duas em paralelo aqui, até para eu ter dois circuitos saindo. Tudo bem? Então, a mufa, guardar aí que a função dela é restabelecer as condições de isolação da extremidade de um condutor isolado quando ele é conectado a um condutor nu. Bom, eu falei ali da bucha de passagem. Andrei. Oi, pois não. Mas nessa mufla aí que você está mostrando aí, tá H1, H2 e H3. Não é uma fase para cada uma, não? Não, é uma fase para cada uma. Só que aqui eu tenho duas mufas em cada fase. É porque tá uma atrás da outra, tá difícil de ver aqui. Tá? Ah, tá. Aqui, ó, tá difícil de ver, mas tem duas aqui onde é que eu tô circulando. Se você olhar para o pé aqui, ó, para essa parte de baixo, você consegue ver que tem duas terminações. Então são duas por fase. Beleza. Vai dividir a corrente que está passando por elas, né? Elas estão em paralelo, no caso. Bom, então, gente, aquele equipamento ali ao qual a mufa está conectada, nem sempre vai ter uma mufa conectada a ele, né? É a bucha de passagem, tá? Que tá nessa foto aqui, onde tem a bucha solta aqui, tem a bucha conectada na entrada de uma subestação de alvenaria, tá? Bom, a bucha, ela é um elemento isolante, muito parecido com o isolador, né? Quem olha assim de fora vai sempre achar que é um isolador,
Não deixa de ser, tá? Mas tem essa denominação específica. Quando a gente quer passar o nosso circuito de um ambiente para o outro, seja, por exemplo, do ambiente externo para dentro de uma subestação de alvenaria, ou geralmente eu tenho bucha de passagem também com alguns equipamentos, um transformador. Eu estou chegando com um cabo que eu estou alimentando meu transformador, eu vou conectar ele na bucha de passagem desse transformador e essa bucha vai passar para dentro do tanque de óleo. Dentro do tanque de óleo, eu vou ter outro condutor lá dentro que vai... condutor não, vou ter os enrolamentos do transformador, né, dentro do tanque de óleo. E para eu passar de dentro desse tanque de óleo para fora, né, para eu conectar, alimentar o transformador, eu faço isso através de uma bucha de passagem. Andrei, pois não. uma vela de carro é mais ou menos isso aí, né, não? Assim, o isolamento que ela tem. Eu acho que mas assim, mas a vela do carro... né? A vela do carro... Isso. Mas a vela do carro eu acho que porque não é elétrico ali o esquema, né? Outra coisa ali é uma coisa mais térmica, né? Para na hora que dá a faísca, que a vela Não derreter, né? não propagar também a faísca dentro do motor, né? Tem alguma coisa desse tipo aí. Mas eu não tenho muito conhecimento de motor, de combustão, não, para nem tentar esticar muito, não, senão eu vou acabar falando bobagem. Mas, enfim, sempre a gente vai ter, quando a gente passar de um ambiente para o outro, seja de um ambiente externo para dentro de um ambiente interno de alvenaria, ou para dentro de um tanque de óleo, de um equipamento como o transformador, a gente vai ter essa bucha de passagem. Por quê? Ela vai garantir que eu não feche um curto entre o meu condutor e a parede aqui, por exemplo, na subestação de alvenaria, ou então no caso de um transformador, que eu não feche um curto entre o condutor e a carcaça do transformador, que é metálica, né? Se eu encostar o condutor ali, eu vou fechar um curto com a carcaça, a corrente vai acabar indo para a terra, tá? Então essa bucha de passagem, ela garante essa isolação aqui entre o condutor e o apoio aqui, né, bom, eu vou falar fronteira aqui, né, o anteparo que a gente tem quando a gente vai passar de um ambiente para o outro. Bom, a gente pode ter 4 tipos de bucha aqui, essencialmente, tá? De uso exterior, onde a gente vai ter a bucha só para fora do equipamento, tá? Acho que nos transformadores aí, principalmente, é desse tipo. De uso interior e de uso interior-exterior, que vai ser o mais seguro aí, né? Eu tenho uma bucha dos dois lados do ambiente que eu estou transpondo. E as buchas de uso específico em equipamento. A gente não tem só bucha em transformador, que eu estou usando como exemplo, tá? A gente vai ter bucha também, por exemplo, no disjuntor, ou então em deixa eu pensar em outra coisa que tem aqui. Um para-raio pode ter uma bucha, um transformador de corrente, enfim. A gente pode ter essa bucha aí em mais de um ponto da subestação, sempre que a gente passar de um ambiente para o outro. Alguma dúvida sobre a bucha de passagem? Então, gente, para finalizar a aula aqui, vou falar sobre os para-raios, tá? Lá no primeiro bimestre, eu falei um pouquinho, quando eu falei sobre torre de transmissão, eu falei dos cabos guarda, que são os para-raios em uma linha de transmissão. A gente sempre tem os condutores, tá? Nessa torre aqui a gente tem aqui esses 3 condutores, né, das 3 fases, e tem esses 2 cabos mais altos aqui, que são os cabos para-raio. Se uma descarga atmosférica atingir a linha de transmissão, esse cabo para-raio vai atrair essa descarga atmosférica e vai direcionar ela para a Terra. O computador acho que tá lerdo pra caramba, porque eu tô no slide da bucha ainda. Não, mas calma aí que ele vai passar. Espera um pouquinho que ele passa. Só enquanto não passa aí, pessoal, vocês reparem aqui, ó, onde o cabo está apoiado na minha torre de transmissão, a gente tem essa cadeia de isoladores aqui, tá vendo? Onde eles estão fazendo o apoio mecânico desses cabos. E esses isoladores aqui são do tipo disco. A gente tem vários isoladores tipo disco aqui, tá? Que vão dar essa sustentação para o meu cabo. Isso aqui é um exemplo aí bem claro
desse tipo de isolador sendo usado aqui, para que não ocorra o curto, né, entre o condutor e a estrutura metálica da torre. Ô Zé, chegou aí no slide? Para-raio? Não, ainda não. Tá no slide da Bush. Uai. Espera aí que eu vou... Dá um F5, pois é. F5? Vou atualizar a página. Você saiu, Zé. Ele não vai te escutar não, né, Guilherme? Ele saiu. Põe de volta aí. Peraí que eu tenho. Pegou mal, né? Ih, rapaz, o pior é que ele não tá... Como é que... Ah, não, ele voltou. Agora voltou. Agora é o para-raio. Isso aí, aqui que a gente tá. Bom, falei aí, né, Zé, a gente já tinha visto essa foto aqui lá na hora que eu falei de torre de transmissão. A gente tem esses cabos para-raios que ficam em cima aqui, ó, dos condutores, né? E se cair uma descarga atmosférica na linha, esse cabo guarda, esse cabo para-raio, ele vai atrair a descarga atmosférica, porque ela não atinge os condutores, e em algum ponto está aterrado esse cabo para-raio, e ele vai mandar essa descarga atmosférica para a Terra, tá? O para-raio, gente, sempre a função dele é proteger o nosso sistema elétrico contra descargas atmosféricas. Ele vai atrair a descarga atmosférica para ele e oferecer um caminho de baixa impedância para conduzir essa descarga elétrica até a Terra, evitando maiores danos aos equipamentos do nosso sistema. Bom, a gente pode ter cabo guarda também em linha de distribuição, tá, gente? Isso aqui não é exclusividade de linha de distribuição, de transmissão. Eu tô trocando tudo, gente. A gente pode ter esse cabo guarda em linha de transmissão e distribuição. Na distribuição, dentro de cidade, assim, não é muito comum da gente ver. Por quê? Muitas vezes a gente tem prédios que são mais altos, né, do que os postes, então dificilmente um cabo para-raio vai atrair um raio naquela altura se tiver um prédio mais alto que ele. Mas assim, se tiver um local onde a gente não tem muito prédio alto, então linha de distribuição que vai para a zona rural, aí a gente pode ter sim esse cabo para-raio na linha de distribuição. Bom, a gente pode também ter cabo para-raio lá na subestação, tá? A gente pode ter um cabo passando lá por cima de tudo da subestação para evitar que uma descarga atmosférica atinja algum equipamento que está ali, tá? Ele vai ser essa proteção ali por cima para evitar que essa descarga atmosférica caia num transformador, num disjuntor, em qualquer outro equipamento. E nas subestações, geralmente isso nas subestações com tensão maior que 69 kV. E além de proteger contra a descarga atmosférica, ele também serve para equalizar o potencial da malha de aterramento dessa subestação. O que é equalizar esse potencial da malha de aterramento? Bom, se eu tenho uma malha de aterramento, eu tenho que ter uma malha de aterramento debaixo da minha subestação, que são condutores de cobre, né, para onde a descarga elétrica vai ser enviada se ela cair no para-raio, né, para que ela se distribua ali nessas hastes de cobre e não chegue aos equipamentos. Bom, só que como a gente tem tensões muito altas na subestação, o campo elétrico de um barramento ou de um transformador, ele está atingindo ali a minha malha de aterramento, ele pode induzir uma tensão nessa malha de aterramento. E nem sempre essa tensão vai ser igual numa ponta e na outra da subestação, certo? Então, se eu tiver diferença de potencial entre dois pontos da minha malha de aterramento, eu posso fazer passar corrente por ela. E se eu tiver os para-raios passando por cima dessa subestação, eu posso aterrar esse para-raio em dois pontos, em duas extremidades dessa malha, e fazendo isso, eu estou equalizando esse potencial, eu estou deixando as duas extremidades da minha malha de aterramento com o mesmo potencial, tá? Eu posso ter mais, eu estou falando duas extremidades, mas a gente pode conectar em mais de dois pontos também, a fim de equalizar esse potencial. E só para dar um exemplo para vocês, como que é perigoso a gente ter uma malha de aterramento que não está equalizada,
Em subestação, você não pode sair correndo dentro de uma subestação de forma alguma, gente. Porque o campo elétrico entre o barramento de alta tensão e o chão, a malha de aterramento, é tão forte que ele pode causar essa diferença de potencial entre dois pontos muito próximos também. Se a gente for correr, der um passo muito largo, a gente pode colocar um pé em cada potencial diferente e uma corrente passar pelas nossas pernas assim, entendeu? Então, por isso que na subestação você não pode sair correndo, você tem que andar devagar, andar com cautela para que você não tome esse choque aí entre as duas pernas que pode levar até a morte, aí, dependendo da corrente que passar pela pessoa. Certo? Eu tive um professor que trabalhou muito tempo nessas de alta tensão aí. Ele falou que se porventura um acidente acontecer, cair um fio em cima do seu carro, você não pode sair andando normal, entendeu? Você não pode ter 2 pontos de apoio, né, separado. Aí falou que você tem que sair pulando com os 2 pés juntos, entendeu? Faz sentido? Não, assim, do ponto de vista científico faz sentido. Por quê? Porque se você pular com os 2 pés juntos, você não está dando caminho para a corrente. Só que é o seguinte, cara, isso aí, alta tensão, como eu já falei com vocês, por que a gente usa isolador? Por que um cabo tem que ficar muito distante do outro numa subestação? Porque ele, pelo ar, dependendo da tensão, se ela for muito alta, a corrente pode passar pelo ar, tá? Então, assim, mesmo você pulando, sei lá, pode acontecer de fechar um curto pelo ar se a tensão for muito alta. O que a CEMIG e todas as outras concessionárias aconselham nessa situação? Você fica quietinho dentro do carro, se tiver telefone, você liga para a CEMIG, fala assim, ó, tô dentro do meu carro, tem um cabo do poste que caiu em cima, e eles vão lá e vão resolver o problema. Agora, se você não tiver telefone, você reza para passar alguém na rua, se passar, você grita para não chegar perto e fala com ele para ligar, entendeu? Porque a CEMIG que vai, aí sim, vai alguém lá com equipamento, né, de isolação, geralmente aquelas gaiolinhas, né, aqueles que o pessoal usa pro operador ir no poste, enfim. Aí ele sim vai conseguir dar manutenção ali sem tomar um choque, sem causar nenhum problema maior, tá? Não vai tentar dar pulo com 2 pés junto, não, gente. Pelo amor de Deus. O que tá isolando dentro do carro? Os pneus? Sim, tá isolando o carro do chão. Para você ficar tranquilo dentro do carro, que eu tô dizendo. Não, sim, o carro... Ficar tranquilo dentro do carro, né? Tranquilo é meio difícil, cara. Mas... 13 mil kV em cima do seu... Fora de perigo, né? Até você... Mas assim, o carro... Você ficar dentro do carro e procurar não ficar encostado na porta, não ficar encostado em nenhuma parte metálica. Você fica no banco ali, tá? E não encostar na porta, não encostar no vidro, tá? Porque o carro, ele funciona... Aí, beleza. O carro, ele funciona como que a gente chama de gaiola de Faraday, tá? Se a gente tem uma gaiola, né, assim, uma superfície metálica fechada, e a gente aplicar uma tensão ali, tentar fazer ela conduzir corrente, essa corrente ela vai passar toda por fora da minha gaiola, ela não vai passar por dentro. Isso aí é provado, né, com equação na física e tudo, e o Tesla, que era um cara muito doido, fez uma gaiola de Faraday, ficou dentro dela e aplicou uma alta tensão para provar que ele não ia tomar o choque se ele estivesse dentro da gaiola. Mas para essa gaiola de Faraday funcionar, ela tem que estar isolada do chão, gente. E o que isola o carro do chão? É o pneu. Então, assim, enquanto o pneu estiver aguentando isolar, beleza. Só que agora, se a tensão for muito alta, se cair uma linha de 230 kV em cima do carro, eu acho que dificilmente um pneu vai conseguir isolar o carro do chão, tá? Mas, rezar. Tem outro jeito, não. Mas, assim, se acontecer na cidade e tal, vocês ou tiverem dentro do carro, não desejo isso para ninguém, ou então presenciar alguém com isso aí, é ligar para a CEMIG na hora e falar para a pessoa ficar dentro do carro quieta. Não tentar fazer nenhuma loucura e esperar a CEMIG chegar. E não pode ser carro velho, não, né? Tem que ser carro novo. Se for uma Brasília, uma variante, hein? Nossa senhora, churrasco.
Não sei. Ô Andrei, na rua, passa aqueles 3 cabos, né, de 13,8. E eles não têm esse cabo guarda. O que isola aqueles cabos? Não. Olha só, o cabo guarda, ele é para proteger contra raio, contra descarga atmosférica, certo? Eles não são isolados, não. Eles têm que ficar numa distância segura um do outro, mas eles são cabos nus, tá? Então, mas aí esse cabo guarda, ele vai proteger contra a descarga elétrica. Mas aí na rua que tem esses 3 cabos de 13,8, a gente não vê esse tipo de para-raio. O que protege aquela linha? Nada. Contra a descarga atmosférica. Nas novas redes agora tem, você viu, né? Eles vêm encapados, os 3 de 13, e um em cima que é o para-raio. Tem muitas que tem, né? Mas algumas que não tem, principalmente assim, em zona rural, tem uma coisa que é comum mais em instalação para zona rural, que vai ter só os 3 cabos, né? E muitas vezes vai ter só 2, porque são instalações bifásicas, e a CEMIG, a concessionária não vai passar um terceiro cabo, vai passar só 2, e não vai passar o para-raio. O que eles fazem? Tem um dispositivo, um equipamento, eu não coloquei nessa apresentação, ele chama de descarregador de chifre, que ele é muito parecido com o para-raio tipo haste, que eu vou falar agora, que ele fica em alguns postes, vai ter, principalmente poste que tem transformador, ele vai ter esse descarregador de chifre, que funciona como um para-raio tipo haste, que vai conduzir a descarga elétrica para a terra, né? Vai atrair ela e conduzir para a terra. Mas isso aí é muito comum em instalação rural, instalação urbana não é muito comum a gente ver, não. O nome desse equipamento aí é legal, né? Carregamento de chifre, mas na zona rural chega 2 cabos mesmo no poste. Mas aqueles 2 cabos, eles como se diz, os 2 é linha viva? Ou um é neutro? Na rural costuma ser 2 fases, tá? Mas pode ser uma fase e um neutro, mas não é comum, não. Comum é ser 2 fases. Entendi. Aí, não, porque lá na roça vai ter um transformador lá de 7,5. Chega 2 fases nele. Não, então Quer dizer, chega 2 fios, não sei se é 2 fases, né? Não, esse aí com certeza são 2 fases que chegam sim, que aí se você precisar de um neutro, você vai ter o neutro só depois do transformador, né, no lado de baixo. Mas então esse aí com certeza são 2 fases. Ah, tá. Eu acho que é uma fase e um neutro. Não, esse aí de alta tensão do transformador é 2 fases. Esse transformador ele chama transformador delta aberto, tá? Ele precisa de 2 fases no secundário para ele funcionar. Porque eu já vi que esse fica um cabo em cima e o outro embaixo. E esse de baixo aí, ele é emendado no solo. Eu já vi, já reparei no posto lá na roça. Não, mas esse aí no lado de baixo, a tensão que você está falando. O de alta é só um. Não, então. E um de baixo que é só um também. Então é um em cima e embaixo. Não, então, mas é no lado de baixa tensão, aí sim vai ter um neutro, mas no lado de alta tensão não é comum ter neutro, não. Tá. Comum, é igual você está falando que chega um cabo só, esse cabo aí provavelmente é uma fase. Provavelmente não, se chega um cabo só tem que ser uma fase, né? Não vai chegar energia pelo neutro. Então, André, mas o que o Henrique está falando é que chega 2 cabos no poste, um só entra no transformador e o outro é conectado um cabo nele e ele desce para a terra. Por isso que a gente acha que é um neutro. Geralmente é o de cima. Entendi. Não, entendi. Bom, eu tinha que ver como é que é, mas bom, pode ser um para-raio também, não precisa necessariamente ser um neutro. Porque o para-raio tem que ser aterrado em algum ponto. Mas bom, depois eu vou, quando eu falar de transformador, eu vou mostrar esse transformador para vocês, que geralmente é utilizado em distribuição rural. Eu vou ver se eu consigo tirar uma foto lá para você ver aonde que chega lá, no nosso lá.
Beleza. Ô, gente, então, dando continuidade, os cabos guarda, né, os cabos para-raio, eu já tinha falado um pouco deles em aulas anteriores, mas a gente também tem outros tipos de para-raio, tá, gente? A gente tem esse para-raio tipo haste, né, que é comum a gente ver no alto de prédios, algumas casas podem ter no alto para proteger a edificação. E, bom, numa subestação, a gente vai ver um para-raio tipo haste. Se tiver alguma construção de alvenaria, principalmente, ele vai ficar em cima dessa construção para proteger contra descargas atmosféricas. Essa casa pode ser uma casa de comando, enfim, alguma coisa assim. Pode existir esse para-raio na subestação, tá? Ou então, ele também é um para-raio que pode ser utilizado em qualquer tipo de construção, não só em subestação. A gente vai ter, ele sempre vai ser bem alto, assim, vai ter essa haste, e lá em cima dele vai ter o captor, tá? Que é esse captor que vai atrair a descarga atmosférica e ela vai descer por esses cabos aqui até a Terra, tá? Ela vai ser aterrada em algum ponto e vai descer até a Terra. E bom, em subestação, gente, para proteger o circuito da subestação, o que é mais comum da gente ver é o para-raio tipo válvula, que são esses três aqui, né? Um para cada fase, que eu circulei aqui. A gente tem tipo um chapéu, né? Nesses aqui tem uma cadeia de isoladores aqui, vertical, e tem esse disco em volta aqui. Bom, e eles são conectados como no circuito? Eles são conectados em paralelo entre uma fase e a Terra. Ele vai ter um ponto aqui que ele vai para a malha de aterramento. Mas, bom, se eu conectar algo entre uma fase e a Terra, o que é isso? É um curto-circuito, né? Então, o para-raio vai fechar um curto-circuito com a minha fase? Não, olha só como é que ele funciona. Se o meu sistema estiver operando normalmente, ele vai funcionar como um circuito aberto, tá? Ele não vai conduzir corrente. Se uma fase aqui do meu sistema, ou mais de uma, forem atingidas por uma descarga atmosférica, isso vai causar uma sobretensão nesse condutor, nesse ponto do meu circuito. E o para-raio, ele funciona de acordo com a tensão. Ele tem uma tensão máxima que ele pode suportar mantendo o circuito aberto. Se a tensão passar desse valor máximo, o valor nominal, né, do para-raio, ele vai funcionar como um curto-circuito. O que ele vai fazer? Ele vai jogar essa descarga atmosférica para a Terra, na hora que ele fechar esse curto. E quando essa tensão que estava no nível elevado voltar para o valor normal, aí sim ele vai voltar a ser um circuito aberto e o sistema vai continuar operando normalmente, tá? Então ele é um equipamento... Ele é um para-raio inteligente. Isso. Ele funciona de maneira automática. Ninguém precisa, depois que ele é acionado, não precisa de ninguém ir lá e abrir ele de novo. Ele mesmo, na hora que a tensão voltar ao normal, né, voltar a um valor menor que o máximo dele, ele vai voltar a ser um circuito aberto e o sistema vai voltar a operar normalmente. E isso, gente, isso acontece, sim, muito rápido. Isso acontece em fração de segundos, tá? É uma coisa que não tem como a gente ver em olho nu. Se cair um raio na subestação, pode ter um operador lá que é capaz dele nem conseguir. Ele piscou o olho, ele não viu o para-raio abrir e fechar, certo? Mas ele funciona dessa forma, então. E bom, aqui o para-raio tipo válvula, ele pode ter essa haste, né, que fica um equipamento específico em paralelo com um condutor, entre um condutor e a Terra, ou então a gente pode instalar um para-raio tipo válvula também, junto com algum equipamento. Por exemplo, nos terminais primários e secundários de um transformador, a gente pode ter esse para-raio para evitar, né, que essa descarga atinja a carcaça do transformador ou uma bucha de passagem, enfim. Na entrada e saída de linha de transmissão, costuma ter esse para-raio tipo válvula. Por quê? Porque o cabo guarda, ao longo da linha ele vai proteger, beleza, Guilherme? O cabo guarda, ao longo da linha ele vai proteger contra a descarga atmosférica, mas ali onde a linha está começando ou está terminando, né, onde a gente tem o ramal de saída ou o ramal de entrada da subestação, a terminação do cabo para-raio, ele pode não ser tão eficiente para atrair uma descarga atmosférica. Então, geralmente pode-se utilizar esse tipo de válvula
no começo e no final de uma linha de transmissão, porque ele é melhor para atrair uma descarga atmosférica nessa situação. Bom, e nessa mesma ideia aí, a gente pode utilizar na entrada ou na saída de uma mufa, né? Claro que do lado de fora, né? Bom, se for uma mufa que está com um circuito saindo de um ambiente interno para um ambiente externo, aí a gente vai colocar na saída da mufa. Se estiver entrando num ambiente fechado, vai ser na entrada da mufa, né? A gente não vai colocar um para-raio dentro de uma casa, porque senão ele não vai atrair raio nenhum, né? Mas enfim, essa ideia de instalar o para-raio tipo válvula junto com a mufa é a mesma ideia da linha de transmissão aqui, das extremidades, tá? E bom, essa aqui é a simbologia do para-raio, gente. A gente tem um condutor, assim, no nosso diagrama, né? Se for um diagrama unifilar, isso aqui são 3 condutores. E a gente vai ter, aqui no caso, aqui são 3 condutores, é um diagrama unifilar. E a gente tem o para-raio conectado entre o condutor e a terra. E esse número 3 aqui quer dizer que é trifásico, que eu tenho um para-raio para cada fase. E ele vai estar com essa conexão aqui, ó, entre o condutor e a terra. Tudo bem? Então, beleza. Pessoal, a aula de hoje, então, vai ter aqui, tá? Na próxima aula eu vou continuar falando sobre mais equipamentos de subestação. Então, ó, não, peraí, não é esse aqui não. Esse questionário, ele tá no Teams, tá? Tá como tarefa lá, mesmo esquema da prova. Espero que vocês estejam vendo meu Teams aqui, tá? Vocês veem tarefas. O meu não tá, não. O meu tá lento. Tá no para-raio. Ó, beleza. Não, vai escutando aí que você... Tem, mesma coisa da prova, gente. Eu criei a tarefa aqui, ó. Tá aqui, ó. Segundo bimestre, questionário 1. Vocês vão clicar aqui, ó. Aí tá a descrição aqui, tá? O prazo vai ser até às 19 horas do dia 6, que é terça-feira que vem. E o link do questionário tá aqui. É só clicar que vai abrir esse questionário no Forms para vocês aí. Tanto faz no computador, no celular, vocês conseguem responder. Respondam com calma, tá? Não precisa fazer correndo hoje. Façam no tempo de vocês. Vocês têm até às 7 horas, né, de semana que vem. E vou lembrar que semana que vem não vai ter aula síncrona, porque vai ter a programação da semana de avaliação do ensino remoto. E aí vocês podem participar tranquilos aí das atividades que vão ter. Eu não sei bem o que vai ter de atividade, mas vocês participem tranquilos aí. Beleza, pessoal? Então, tá aí, são 8 questões, 4 de múltipla escolha e 4 abertas. Meio ponto cada uma, 4 no total. Só responder aí, tranquilidade. É tudo sobre essa aula de hoje, nada de diferente do que eu falei aqui, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí, queira perguntar? Não, beleza. Aí, vamos tentar fazer ele aí. Beleza, qualquer dúvida, gente, pode me perguntar aí a hora que for, tá bom? Que eu respondo o mais rápido possível. Pessoal, então é isso aí, boa noite, tá? Boa semana para todos. Valeu, Andrei, boa noite. Valeu, boa noite.